Olá, pessoal. Aqui para mais um encontro sobre mercado financeiro de capitais e dando continuidade ao que nós estávamos falando de sistema financeiro nacional. Vamos abordar aqui a parte 2, né? Dividir o assunto em 4 partes. Então, essa será a parte 2. Então, vou aqui compartilhar o arquivo para a gente dar início. Bom, dando continuidade, então, ao mercado financeiro de capitais, nós vamos falar sobre a estrutura do sistema financeiro nacional, no caso aqui a parte 2. E o objetivo aqui é apresentar as funções das entidades do sistema, que trata de moeda, crédito, capitais e câmbio. O sistema financeiro nacional é dividido em 3 ambientes. Primeiro ambiente, sistema de moeda, crédito, capitais e câmbio. Depois vem o mercado de capitais e mercado de capitais, não, mercado de seguros, e depois previdência fechada, tá? Então, essa aqui é a estrutura do sistema financeiro nacional, já foi mostrado aí no encontro anterior, e nós vamos abordar apenas o que está aqui em vermelho, que trata de moeda, crédito, capital e câmbio. Essas duas partes aqui vai ficar para 2 encontros posteriores. Então, nós vamos falar aqui do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, né, da CVM e os agentes que atuam nesse mercado, né, no mercado fiscalizado pelo Banco Central, que é moeda, crédito e câmbio, né, e a CVM que fala de mercado de capitais, tá? Então, nós vamos abordar esse pedaço aqui, essa parte do sistema financeiro nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo dentro desse ambiente de moeda, crédito, capital e câmbio, né? Então, ele é o órgão máximo, é o superior dentro do sistema financeiro nacional, né? E tem a responsabilidade de formular a política da moeda e de crédito. Então, cabe ao Conselho Monetário Nacional ele criar as normas, né? Ele formula as normas que vão reger esse mercado com relação à moeda e crédito, né? Principalmente a questão da moeda e do crédito. E capital também, né? Que seria, né, um pouco mercado de ações, mas não tanto o Conselho Monetário, mas muito mais relacionado com moeda e crédito. E, assim, o seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país, né? O que é a estabilidade da moeda? É a questão de evitar os problemas da inflação, né, controlar a inflação. Criar os mecanismos, na verdade, né? Cabe ao Banco Central fazer esse trabalho, tá? Então, o Conselho Monetário ele é o órgão regulador, né? Ele cria as normas, né? Ele normatiza esse mercado de moeda, crédito, capital e câmbio, né? Então, ele cria as regras. E aí, como que ele funciona, né? Então, ele tem um colegiado, né? Esse conselho, ele é um colegiado, são um colegiado de pessoas, né? Então, ele se reúne uma vez por mês e delibera sobre orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, ou seja, o funcionamento das instituições e também dos instrumentos, né, que são utilizados, são né, o que orienta os produtos, né, de capital, crédito, moeda, né, e câmbio. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, então tem que estar muito atento, né, à questão da liquidez e da solvência dos bancos, né, ou seja, é muito ruim um banco, vamos dizer assim, quebrar, né, um banco quebrar, isso dá um prejuízo enorme para a sociedade, e o sistema como um todo fica um pouco desacreditado, né? E coordenar as políticas monetárias, né, creditícia, orçamentária e da dívida interna, né? Então, o governo ele tem várias políticas, né? Então, você tem a política monetária, que trata da questão da moeda, a política de crédito, a questão da dívida pública, né? Que são
são as emissões de títulos que o governo faz e coloca no mercado para captar recursos e que esses recursos são utilizados aí para suprir o seu déficit, né? A questão da dívida externa, né? Às vezes a gente pega dinheiro emprestado no exterior. Além disso, tem também, né? O governo tem outras políticas, né? A política fiscal, a política tributária, já que não diz respeito ao Conselho Monetário, né? A política tributária já já está mais relacionada com o Ministério da Economia e com a Receita Federal, tá? Questão tributária. Né? E política fiscal, a questão de orçamento, né? A questão orçamentária, né? Do governo, né? Então, assim, o orçamento público, né? Então, o governo tem várias políticas que ele usa para intervir na economia. Bom, composição do conselho. Quem é esse colegiado? Né? É formado pelo ministro da Economia, no caso atual, o Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, né? O Castelo, acho que é o Castelo Branco, né? Não, não é o Castelo Branco, não. O presidente do Banco Central, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Então, são essas três pessoas que formam o colegiado. Lógico que tem toda uma estrutura por trás disso, tem a secretaria, tem o pessoal técnico que, né, trabalha aí nesse assunto. Mas o colegiado é isso, é eles que votam, eles que decidem. Lógico que conta com todo um corpo técnico aí para orientar e fazer o trabalho, tá? Bom, aí, uma vez definido o Banco Central, o Conselho Monetário, ele define e cria as normas, cabe aos órgãos executores, né, aplicar essas regras. Né? Aí, no caso dos bancos e várias outras instituições, exceto Bolsa de Valores e corretoras e distribuidoras, mercado de capital, que aí é âmbito da CVM, cabe ao Banco Central, então, fazer esse trabalho, tá? Então, o que é o Banco Central? O Banco Central é uma autarquia de natureza especial. Ela foi criada pela reforma bancária, que nós vimos lá em 64, que foi abordada já na aula anterior. Né? Ele foi. O ano passado, né, foi feita uma lei complementar que deu autonomia ao Banco Central. Até então, o Banco Central operava sem ter autonomia. O que quer dizer isso? Isso é muita interferência do governo federal, tá? Do governo, tá? Então, dá autonomia para o Banco Central. Isso era algo muito desejado há algum tempo, muito discutido, e aí no atual governo, no ano passado, foi dada essa autonomia para o Banco Central. Ou seja, por exemplo, o que está acontecendo com a Petrobras hoje, né? A Petrobras aumenta a gasolina, o presidente da República demite o presidente da Petrobras, né? Então, não dá muita autonomia para a empresa. E aí, o aumento da gasolina é culpa da Petrobras, aí não é problema de fatores externos, moeda, guerra, preço do barril do petróleo. Não é isso, é problema da Petrobras. Né? E aí demite o presidente e a situação continua a mesma, né? Não muda. Então, isso que tem independência, né? Autonomia, né? Autonomia. O Banco Central, então, ele ficou um pouco, vamos dizer assim, mais livre dessas interferências do governo. Né? Por exemplo, se a inflação aumentou demais, demite o presidente do Banco Central. Né? Ou seja, atrapalha, né, essa interferência. Então, o ano passado, em 2021, foi estabelecida essa autonomia. Tá? Qual é a missão do Banco Central? Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, ou seja, tem que combater a inflação, controlar a inflação, isso é papel do Banco Central. Zelar pelo sistema financeiro sólido, ou seja, o sistema bancário tem que manter esse sólido, por isso ele tem que fiscalizar, tem que acompanhar os bancos, de forma eficiente, competitiva e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Ou seja, as políticas, né, do Banco Central ele tem que traduzir, resultar num bem-estar econômico da sociedade. Ou seja, só o fato de controlar a inflação já seria algo já bastante positivo, né? Porque a inflação algo terrível, tá? Só quem é contemporâneo aí da minha idade, um pouco que lembra o que é, né, hiperinflação no país, né? Então, o Banco Central ele é o responsável, né, por executar, ou seja, ele tem que aplicar aquilo que o Conselho Monetário determina como regra, né? E, né, para manter a inflação sob seu controle, né? E ele também
o Banco Central atua como secretaria né? O Banco Central é que faz o trabalho de secretaria para o Conselho Monetário Nacional, aquilo que eu disse. Tem todo um corpo técnico por trás, né, daquele colegiado, que são 3 pessoas. Não são eles que formulam as políticas, né? É um corpo técnico que vai formular as políticas e, logicamente, tem um direcionamento para isso, e aí o colegiado aprova isso ou não. Bom, o outro órgão executivo, né, dentro do sistema de moeda, crédito, capital e câmbio, é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Aí a CVM é também uma entidade, né, é uma autarquia também, né, foi criada em 1976, né, e tem por objetivo fiscalizar e normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no país. O que são valores imobiliários? É o mercado de ações, né? O mercado de ações é o mercado de valores imobiliários, né? Então, onde se negocia esses papéis. Então, ela é uma autarquia de regime especial, ela está vinculada ao Ministério da Economia, ela não é vinculada ao Banco Central, ao Ministério da Economia, tem personalidade jurídica e patrimônio próprios, tem autoridade administrativa independente, ou seja, tem independência, não está subordinada hierarquicamente, né? Tem mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. Então, também é um órgão autônomo, apesar de estar vinculado ao Ministério da Economia. Então, ela tem a sua autonomia, tá? Ela tem a sua autonomia. E ela é a grande xerife, né, do mercado de ações, né? Ela tem o papel aí de aplicar as regras, né, e punir, né, agentes que descumprem ou que praticam algo ilícito dentro do mercado de capitais, mercado de bolsa, né? Bom, segundo aí essa resolução, né, 25 de 5 de março de 2021, as finalidades, né, da CVM é estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores imobiliários, ou seja, pessoas podem formar poupança comprando ações, né? Vai comprando ações, é uma forma de poupança, e essas ações elas geram dividendos. Aí a pessoa, dependendo do volume, passa a ter o que a gente chama de renda passiva, né? Em função dos dividendos recebidos. Promover a expansão e funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, estimular as aplicações em ações, né? Isso é muito bom, porque investir em ação, você está investindo em empresas, né? Em companhias, ou seja, você está democratizando o capital dessas empresas, pulverizando o capital dessas empresas entre a população do país, é uma forma democrática de você pulverizar o capital de empresas, né? E assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado da bolsa e de balcão. Balcão por quê? Porque alguns negócios, né, elas são feitas, vamos dizer assim, tipo balcão. Geralmente, né, diariamente, os negócios na bolsa é feita via pregões, né, ou seja, através de corretores. Mas existem alguns negócios que são mais fechados, e aí é onde as pessoas se encontram para fazer esse negócio, para fechar um negócio, é isso chamado de balcão, fora dos pregões, né? Mas o mais comum são os pregões, que é o mercado de bolsa mesmo, assim dizer. Ainda sobre a finalidade, né, ela tem que, por fim, proteger os titulares de valor imobiliário e os investidores no mercado contra. Ou seja, eu, como investidor, eu tenho que contar com a ação da CVM para me proteger de ações delituosas, dolosas, né, por parte de agentes que atuam nesse mercado, né? De agente que atua nesse mercado. A gente vê muito na mídia aí. Esse tempo atrás teve né, não é nesse mercado, está fora desse mercado, mas só para dar um exemplo, o rei do Bitcoin, né? O cara deu o maior calote aí na praça. Não tinha nada a ver com a CVM, tá? Mas o cara surge no mercado aí, né, prometendo ganhos extraordinários de aplicação em bolsa, e aí, na verdade, é por uma pirâmide financeira, e o cara está dando tomba. E cabe a CVM coibir esse tipo de operações, esse tipo de ações.
Então, a gente tem que desconfiar quando a promessa, né, é muito generosa, tá? Não existe almoço grátis, tá, pessoal? Então, assim, fuja dessas ofertas de gestor de investimento, que se diz gestor de investimento, né, que às vezes nem registrado tá, ele é um aplicador, né? Eu sou investidor, começo a pegar dinheiro dos outros e aplicar no meu nome e vou distribuindo rendimentos, tendo em vista aquilo que eu recebo, ou seja, eu pego o dinheiro que entra para pagar o suposto rendimento do outro. Enquanto está entrando dinheiro, a coisa vai bem. A hora que para, a pirâmide estoura, né? Então, muito cuidado com essas propagandas milagrosas. Não existe almoço grátis, não, tá? Então, a CVM ela tem que atuar para coibir esses tipos, né, de emissão. Esse tipo. Emissão irregular de valor imobiliário, uma empresa ou alguém que faz uma emissão de ações tudo de forma fora dos padrões da lei. Então, pode acontecer. Então, ela tem que estar sempre atuando. E ela pune, tá, pessoal? Atos ilegais de administradores e acionista controlador das companhias abertas ou de administradores de carteiras de valores imobiliários. Acontece assim, por exemplo, a empresa vai divulgar seus resultados, por exemplo. Quem está dentro da companhia, quem é diretor, quem é presidente, quem é o vice-presidente financeiro, sabe qual é o resultado. Então, ele não pode, por exemplo, ir na imprensa e falar: olha, a empresa vai divulgar resultado tal dia e o lucro vai ser tanto. Não, ele não pode fazer esse tipo de declaração. Ele tem que deixar para que, naquele momento que está previsto ela divulgar, ela fazer a divulgação, aí o mercado toma conhecimento. Ou ele ficar. Fazer isso é antiético, é irregularidade, ele pode ser punido por isso. Tá? Porque um comentário desse pode provocar uma corrida para alguém comprar ou vender ações, né, antes do fato ser divulgado. E outra coisa, ele saber que do fato e ele entrar lá no mercado de ações e fazer compra ou venda de ações com o fim de ganhar dinheiro na hora que esse resultado for divulgado. As ações vão reagir para mais, para cima ou para baixo. Então, isso é proibido para quem é diretor, presidente, quem está ligado à companhia, tá? Então, são administradores e acionistas controladores. Então, ele tem que... E a CVM ela investiga essas movimentações, né? E às vezes pega alguns casos que acontecem, né? Coibir aí, né, o uso de informações relevantes não divulgadas ao mercado, né, imobiliário, ou seja, todo fato relevante que acontece dentro de uma empresa, ela tem que divulgar ao mercado, né? O que é um fato relevante? Algum acontecimento ou algum negócio que ela faz que, de alguma forma, isso pode afetar aí o patrimônio da empresa ou os seus resultados. Então, ela tem que levar ao conhecimento do mercado, né? E isso está dentro de uma teoria de finanças que é a teoria de mercado eficiente, tá? É um assunto bem interessante. Né? Então, ela atua nesse sentido, coibir modalidade de fraude, manipulações destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta de preços de ações, por exemplo. Tem que assegurar acesso ao público a informações sobre os valores imobiliários, né? Então, essa divulgação de fatos relevantes é assegurar a informação ao público, ou seja, todo o público interessado tem conhecimento da notícia. Então, o fato relevante é isso, a empresa não pode omitir, né, essas questões. Um presidente, um vice-presidente pediu demissão. Ela tem que comunicar ao mercado, né? Porque às vezes o mercado enxerga que essa pessoa é um ótimo administrador e a saída dele pode gerar uma expectativa de piora ou de melhora no desempenho da empresa. Então, ela tem que divulgar esse fato e não noticiar isso de forma assim aleatória. Não, ele faz uma divulgação de fato relevante direto para a Bolsa, para a CVM, né? E aí é divulgado ao mercado. Através dessa informação de fato relevante que o mercado toma conhecimento do que acontece nas empresas, aquilo que pode prejudicar, pode modificar alguma estrutura na empresa. Fechou um negócio, uma parceria com alguém, tem que comunicar, é um fato relevante. Então,
é isso que acontece, né, que são garantir, né, ao acesso ao público às informações. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valor imobiliário, né, assegurar a observância das normas que vêm pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ela tem esse papel, né, de exercer esse papel, tá? Bom, dentro da fiscalização do Banco Central, né, aí é, a gente tem, né, as instituições, são os operadores dentro desse sistema. Então, sob fiscalização do Banco Central, a gente tem, por exemplo, os bancos e Caixa Econômica. Né? O que é um banco? Né? Ou seja, ela é uma instituição financeira, ela é especializada em intermediar o recurso, ou seja, ela compra dinheiro numa ponta, que são dinheiro daqueles que são poupadores, e aqueles que são demandam empréstimo, né? Que a gente chama de agente superavitário, aqueles que são poupadores, têm dinheiro em sobra, vai no banco e aplica, né? Empresta o dinheiro para o banco para ganhar um juro. O banco pega esse dinheiro e empresta na outra ponta para os tomadores de empréstimo, que a gente chama de agentes deficitários. E aí é assim que o mercado funciona, né? Que o mercado funciona. E aí o banco paga um valor numa ponta e cobra o valor na outra. Essa diferença de taxa chama-se spread bancário, né? Também ele atua como agente de custódia, ou seja, de guardar, né? Guarda dinheiro, guarda valores, por exemplo, dentro nos bancos. Ou seja, deposita na conta corrente, você está guardando seu dinheiro lá, o banco está sendo agente de custódia, né? Que é o ato de guardar. Também ele atua na prestação de serviços financeiros, né, para os clientes, ou seja, saques, investimentos, né, venda de produtos e serviços e empréstimo, né, são serviços. Os bancos são supervisionados pelo Banco Central, né, e ele segue as normas do Sistema Financeiro Nacional ou do Conselho Monetário, né. Cabe aí ao Conselho Monetário e ao Banco Central manter essa estabilidade e solidez, né, do sistema financeiro. Aqui eu deixei um link, tá? Por exemplo, para saber mais, acesse esse link, tem a instrução aí de como acessar o link. Tem um videozinho rápido, né, bem curtinho no YouTube, que é um vídeo produzido pelo próprio Banco Central. Ele vai explicar de uma forma bem simples, né, como é que funciona um banco. Acho interessante vocês dar uma visualizada nesse vídeo, tá bom? Bom, aí você tem os bancos, né, que são os bancos comerciais, que a gente chama de bancos múltiplos, e também tem as caixas econômicas, né? As caixas econômicas, elas são empresas públicas, né? Diferente de um banco, o banco, por sua natureza, ele tem que ser uma sociedade por ações, né? Não pode ser limitada, é sociedade por ações. Caixa econômica são empresas públicas, geralmente elas são vinculadas a governo, né? E que exerce atividade típica de banco comercial com prioridade institucional para concessão de empréstimo, financiamento e programas de projetos de natureza social, né? No passado, a gente teve, já comentei isso em ponto anterior, a gente teve várias caixas econômicas, né? Hoje só existe a Caixa Econômica Federal, a CEF, né? A gente tinha a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, nossa Caixa, nosso banco, tinha Caixa Econômica de outros governos, mas em função de uma ampla reforma aí que aconteceu aí no governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, foi feita toda uma reestruturação do sistema financeiro, e aí os bancos estaduais, que cada estado tinha um banco, né? Banco do Estado de Mato Grosso, Banco do Estado de São Paulo, Banco do Estado da Bahia, Banco do Estado de Santa Catarina, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Praticamente esses bancos foram todos extintos, né? Ainda o Rio Grande do Sul ainda tem o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é um banco ainda do Estado. Salvo engano, tem o banco, o BESC de Santa Catarina, mas acho que o Banco do Brasil, não sei se ele comprou, acabou incorporando, vai precisar checar isso, mas tinha o BESC e o do Espírito Santo, que ainda estava em funcionamento. O resto foi tudo liquidado, né? Foi liquidado, que eram bancos problemáticos, né? Bancos problemáticos e que a solvência deles era muito duvidosa, porque os governadores utilizavam isso para fins eleitoreiros, para fins de atender apadrinhados políticos, coisa desse tipo. Então, eram bancos totalmente deficitários e
não era saudável para o sistema financeiro. Por isso que foram extintos e liquidados. O Banco do Estado de São Paulo foi comprado pelo, não sei se foi pelo Santander, acho que foi o Santander que comprou o Banespa. Então, atualmente, em termos de Caixa Econômica, só tem a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição, né, vinculada ao Ministério da Fazenda, é 100% do governo federal, né, o capital dela. E a Caixa Econômica, no caso a CEF, né, Caixa Econômica Federal, ela integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo? É um sistema onde a gente tem captação e empréstimos de poupança destinadas aí principalmente a financiamento de imobiliário, ou seja, construções e aquisições de moradias, né? Ela também é gestora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também atua aí, né, no Sistema Financeiro da Habitação, né? O Sistema Financeiro da Habitação está dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Também é responsável pelo programa do PIS, né, de Integração Social PIS, que geralmente todo ano aí paga aí uma remuneração para trabalhadores, que ganha até um limite X de salário, pelo seguro-desemprego, né? E detém o monopólio da venda de loteria federal, ou seja, toda loteria federal é monopólio da Caixa Econômica Federal, seja a loteria normal, ou seja a loteria, a Mega Sena, a Quina, sei lá, tem vários tipos de loteria. Tem aquela uma do bilhete de loteria, né? Eu não tenho o hábito de jogar, então não tenho nem visto isso, né? Ainda, né, atua aí acho que também no pagamento do Bolsa Família, né? Então ela atende esses programas sociais do governo, né? E ela atua muito forte, né, no empréstimo e financiamento de programa e projeto da área de assistência social, saúde, educação, trabalho e esporte. Muitas prefeituras, né, conseguem financiamento aí na Caixa Econômica Federal para implantar projetos voltados aí para a área de saneamento, por exemplo, né? Construção de rede de esgoto, canalização de córregos, e outros tipos de projetos que as prefeituras executam. Contam com dinheiro aí da Caixa Econômica Federal ou com dinheiro do Fundo de Garantia, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. E a entidade também pode, né, conseguir financiamentos aí para determinados empreendimentos. Por exemplo, teve uma época que várias instituições de ensino privadas conseguiram aí financiamento para ampliar suas estruturas, seus campos, suas faculdades, né? Então, isso era dinheiro também que vem dessa área, tá? Então, hospitais, né, por exemplo, pode conseguir dinheiro para financiamento, quem está na área de saúde, de assistência social, e por aí afora. Também para saber mais sobre, não só a Caixa Econômica, mas também sobre o sistema financeiro, sobre banco, né? Tem aqui a sugestão de um outro vídeo. Acessem esse vídeo e assistam o seu conteúdo. É bem curtinho, rapidinho, né? Mas é interessante, é bem simples. Então, a gente tem Conselho Monetário, Banco Central, aí bancos e Caixas Econômicas, né? Lembra daquela figura que tem o desenho do Sistema Financeiro Nacional? Eu estou usando aqui as figurinhas que constam daquele slide. Depois a gente tem, na sequência, as cooperativas de crédito, né? As cooperativas de crédito, né? Então, o que é uma cooperativa de crédito? Ela é um banco, vamos assim dizer, formada pela associação de pessoas, ou seja, pessoas se unem com o propósito de prestar, né, serviço financeiro, às vezes exclusivamente aos seus associados, né? A primeira ideia é os associados se reunir e criar um banco para atender as suas necessidades, na forma de cooperativa. Então, os cooperados são, ao mesmo tempo, donos e também usuários desse mesmo sistema, né? E podem participar da gestão, seja na gestão ou também das assembleias, decidindo aí, né, os destinos da cooperativa. E aí vai usufruir dos seus produtos e serviços. Lógico, vai usufruir a um custo, né? Porém, pode ser um custo mais barato do que um banco comercial qualquer, né?
Ou seja, na cooperativa de crédito, os associados vão encontrar praticamente todos os serviços pertinentes a um banco, seja conta corrente, aplicações, cartão de crédito, empréstimo, financiamentos e outros serviços. Então, funciona como um banco, né? Com relação, por ser uma cooperativa, né, cada associado vale um voto, né? Não é o voto em função da quantidade de cotas que eu tenho, isso é regra do cooperativismo, não é só cooperativa de crédito, é um cooperado, um voto, né? Então, assim, não adianta, eu tenho mais cota que você, eu tenho meu voto vale mais que o seu, não, é um cooperado, um voto, né? Ou seja, a cooperativa, ela não visa lucro, né? Porém, né, os sócios, né, têm direitos e deveres, né? E todos são iguais, a adesão é livre e voluntária. Ou seja, por meio da cooperativa de crédito, o cidadão tem a oportunidade de obter um atendimento mais personalizado para suas necessidades. Ou seja, eu estou indo na minha cooperativa, no meu banco, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Então, é uma forma, né? E isso está ganhando bastante força aqui no Brasil. Está aí o Sicredi, tem o Sicob, né? Então, são as cooperativas de crédito aí ganhando seu espaço, né? Já tem uma boa representatividade nesse mercado, tá? O resultado de uma cooperativa, né, é chamado de sobra, né? E esse resultado, parte dessa sobra, é dividida entre os cooperados aí na proporção de negócios que cada cooperado realiza com a cooperativa. Ou seja, quanto mais negócio você fizer com a cooperativa, mais você vai ter participação nas sobras, né? Assim, a parte do que a cooperativa tem de resultado, né, ela não visa lucro, mas ela também tem que ter o equilíbrio financeiro. Na cooperativa não é chamado de lucro, é chamado de sobras, né, ou déficit ou superávit, né? E assim, parte desse resultado volta para a própria comunidade onde os cooperados estão. Diferente de um banco, né, cujo resultado vai boa parte para o banqueiro, que é o dono, e para os acionistas, né? E geralmente os acionistas não moram no local, né? Uma agência do Bradesco aqui, por exemplo, em Campo Grande, pode ter acionistas aqui, mas não é em grande número, né? É um pouco diferente. Então, diferente de uma cooperativa local, né? Uma cooperativa que atua na região, ou seja, a distribuição de sobra vai para essa mesma região. Tem uma cooperativa que é muito grande aqui no Brasil, que é a Coamo, né? A gente está falando de cooperativa como um todo, não de crédito. Mas quando a Coamo resolve, ela distribui sobras, né, lá na sua sede, na cidade de Campo Mourão, no Paraná, o movimento no comércio intensifica, né, em função da distribuição de sobras. Né? O cara pega a sobra e vai na concessionária comprar um carro zero. É muito comum, vai para o comércio comprar coisas assim, fora do normal, né? Móveis, eletroeletrônicos e coisa desse tipo. Então, movimenta o comércio local. Então, as sobras, né? Ele tem participação em sobra, mas também ele tá sujeito a participar do rateio de eventuais perdas, né? E aí é em proporção aos seus serviços usufruídos, né? Também, né, igual os bancos, elas são supervisionadas pelo Banco Central, né? Diferente de cooperativa de produção, de produtores, que são supervisionadas, não são supervisionadas pelo Banco Central. O Banco Central aqui são as cooperativas de crédito, né, em função de ter natureza de banco, né? Para saber um pouco mais sobre cooperativa de crédito, deixei aqui também um link, né, um videozinho rápido de 5, 7 minutos, bem curtinho, e que vale a pena assistir, né? Vai dar uma ideia do que é uma cooperativa de crédito. É bem simples o vídeo. Bom, dentro das cooperativas existe, né, na legislação, a Política Nacional do Cooperativismo. Aí a lógica é válido para todo o sistema cooperativista, né? Não só para as cooperativas de crédito. Existe uma lei de 71, né, que institui o regime jurídico das cooperativas, né? E aí as cooperativas elas são classificadas em singulares, centrais ou federações de cooperativa e as confederações
de cooperativas centrais, né? O que são as singulares? São as constituídas pelo mínimo de 20 pessoas, ou seja, 20 pessoas constituem a cooperativa e ela é chamada, então, de cooperativa singular. As centrais são construídas de, no mínimo, 3 singulares filiados, ou seja, 3 ou mais cooperativas de uma mesma região, do mesmo estado, por exemplo, cria-se, então, uma federação de cooperativa, uma central de cooperativa, né? Aqui nós temos a Organização de Cooperativa de Mato Grosso do Sul, a OCEMS, que é a central, tá, das cooperativas do Mato Grosso do Sul. E aí tem as confederações de cooperativas centrais, que são constituídas por pelo menos 13 cooperativas centrais ou federações de cooperativas da mesma ou diferentes modalidades, né? Então, isso aqui é no âmbito, as centrais as federações são no âmbito estadual e as confederações no âmbito nacional, ou seja, uma confederação de cooperativa. Então, é assim que a lei do cooperativismo organiza o setor, tá? E aí, além das cooperativas de crédito, a gente tem, né, os bancos cooperativos, né? Um pouquinho diferente, mas é também no mesmo sentido, né? Essa resolução aqui do Conselho Monetário de 2000 autorizou a construção de bancos cooperativos, mediante a controle acionário de cooperativas centrais, né? Então, a gente tem o Sicoob, eu acho que é um banco, não é uma cooperativa de crédito. Então, ele é existe banco que ele é constituído por cooperativas de crédito. Então, isso atua no sentido de possibilitar acesso a mais produtos e serviços que não estariam disponíveis para as cooperativas de crédito, tá? E os bancos, né, cooperativos estão subordinados aí às mesmas regras dos bancos comerciais e múltiplos em geral, tá? Então, é uma forma também do sistema cooperativismo se organizar, tá? Bom, dentro ainda desse sistema fiscalizado pelo Banco Central, nós temos os bancos de Caixa Econômica, cooperativas de crédito, aí a gente tem as instituições de pagamento. Tá? Então, o que é uma instituição de pagamento? A instituição de pagamento, ela é uma empresa, né? E ela presta serviço de compra e venda e movimentação de recursos. Porém, ela não é um banco, tá? Sem a possibilidade de conceder empréstimo e financiamento aos seus clientes. Então, ela atua na ponta ali, nas transações de pagamentos, tá? As instituições de pagamento possibilitam ao cidadão realizar pagamentos independente de relacionamento com o banco e outras instituições, tá? E com o recurso que ela movimenta, né? Por exemplo, emissoras de cartão pré-pago, ou cartão de telefone celular, ou seja, isso tudo está dentro das instituições de pagamento. Aí o usuário movimenta valores, né? Eu faço transações com esses cartões sem precisar de moeda, sem precisar de usar moeda em espécie, né? Ainda ele pode receber e enviar dinheiro, né, para bancos ou instituições, né? Acontece isso também. Esses serviços não são só prestados por instituições de pagamento, porém, qualquer banco, geralmente os bancos têm essas instituições também, né? E cooperativas de crédito. Por exemplo, emissão de cartão de crédito. Isso é uma operação típica de pagamento, né? Você usa cartão de crédito para você fazer as suas compras fazendo pagamento, seja no débito ou no crédito, né? Você faz pagamento no débito, usando o cartão de crédito, né? Você tem. Ou cartão de débito. Então, esses emissores são instituições de pagamento, né? E também não precisa ser uma instituição em si, né? Pode estar vinculada a algum banco, tá? Aqui nós temos exemplos, né? De tipos de instituição de pagamento. Emissor de moeda eletrônica, né? Gerencia a conta do tipo pré-pago, no qual os recursos devem ser depositados previamente. Exemplo, emissão de cartões pré-pagos em moeda nacional, tá? Já vi situações que você vai viajar, você compra um cartão, né, carrega ele com X valores e você, no exterior, por exemplo, vai pagando com aquele cartão até usar todo o valor que você carregou esse cartão. Emissor de instrumento pós-pago, gerencia conta de pagamento do tipo
pós-paga, na qual os recursos são depositados para pagar dívida previamente. Exemplo, emissores de cartão de crédito. O cartão de crédito é um instrumento de pagamento. Credenciador, habilita estabelecimento comercial para aceitação de instrumento de pagamento sem gerenciar conta. Por exemplo, fornecedor de maquininhas para recebimento de cartões pelos lojistas. Essas maquininhas que, né, a gente usa aí para passar o cartão. Essas empresas que fornecem as maquininhas são empresas de pagamento, tá? Iniciador de transações de pagamento, né? Inicia transações de pagamento ordenada pelo usuário final, porém não gerencia a conta de pagamento, nem detém. Exemplo, instituições que possibilitam que o cliente efetue pagamento e transferências presenciais, né, sem a utilização de cartão, sem ter que acessar diretamente a instituição financeira onde o cliente tem conta, né? Então, o que é muito mais comum são as maquininhas, o cartão de crédito, né? São os exemplos mais comuns que a gente vê por aí, né? Essas maquininhas, PicPay, né? Tem muita propaganda aí dessas maquininhas, Samap e outras. Bom, ainda dentro do sistema do Banco Central, aí temos as administradoras de consórcio, né? O que é um administrador de consórcio? Consórcio, na verdade, ela é uma reunião de pessoas naturais, né? Ou seja, pessoas físicas ou jurídicas, em grupo. Ou seja, cria-se um grupo com prazo de duração e número de cotas previamente delimitados, e alguém vai administrar esse consórcio, que é a administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a esses integrantes desse grupo a aquisição de um bem ou serviço por meio de autofinanciamento. Ou seja, você entra, você paga lá um valor todo mês e você tem o sorteio, né? Sorteio mensal, além daquela possibilidade de você dar um lance e o maior lance leva o bem. Ou seja, você sempre tem um bem por sorteio e o outro por lance. De tal forma que, no final, né, todo mundo vai ser contemplado. Ou seja, né, o que tem mais sorte, ou não sei se tem mais sorte ou não, vai ser contemplado primeiro. Aí vai depender aí né, do ponto de vista. É uma forma de as pessoas se organizar para adquirir algum tipo de bem ou serviço, né? Não é só carro, né? Veículo, moto. Hoje tem consórcio para imóveis, por exemplo. A administradora de consórcio, ela é uma pessoa jurídica, ela presta esse serviço, né? Voltado para a administração de grupos de consórcio. Geralmente é constituído na forma de empresa limitada ou sociedade por ações. A adesão de um consórcio se dá mediante a assinatura do contrato, aí o interesse do grupo prevalece sobre o interesse individual do consorciado, ou seja, sempre olha o coletivo e não o individual, né? E não personificada e tem patrimônio próprio. E não se confunde com o patrimônio das pessoas e nem de quem administra, né? De quem administra. Se a empresa de consórcio quebrar, você vai perder o que você pagou. O seu patrimônio não vai responder por aquilo, tá? E ainda existem as corretoras e distribuidoras, né? As corretoras e distribuidoras, né, elas estão ali dentro do Banco Central, mas também são fiscalizadas pela CVM, né? As corretoras e de títulos e valores imobiliários, e as distribuidoras, né, atuam no mercado financeiro de capitais, ou seja, atuam nos dois mercados, e também no cambial, né, intermediando títulos e valores imobiliários entre investidores e tomadores de recursos, né? Ou seja, eu, pessoa física, estou interessado em comprar ações. Eu não consigo fazer isso indo lá na bolsa, falar, eu quero comprar ações tal, quem está vendendo aí? Não, não é assim. Eu tenho que me filiar a uma corretora ou uma distribuidora e aí eu dou a ordem de compra. Eu quero comprar tantas ações da empresa X, estou disposto a pagar até tal valor. E aí, através da corretora ou distribuidora, ela vai dar a ordem de compra e vai comprar esse título para você e fazer aí toda a parte burocrática de controle e custodiar esses títulos, tá? As corretoras e distribuidoras na atividade de intermediação oferecem serviços como as plataformas, né, chamados home broker, né? São as plataformas que elas usam
para fazer esses negócios. Você acessa via internet ou via aplicativo e via essa plataforma, ela também se conecta à bolsa e lá ela faz as ordens de compra ou de venda, né? Também presta consultoria financeira, pode ajudar na construção de clubes de investimento, pode, né, te dar financiamento para comprar ações, aí você tem que ter uma garantia, administra e custodia esses títulos e valores imobiliários. O que é custodiar? Você compra uma ação, essa ação tem que ser guardada em algum lugar, tá? Guardada em algum lugar. Então, ela pode fazer essa custódia ou simplesmente você custodia isso na B3, que também faz esse trabalho de custódia, tá? As corretoras distribuidoras, né, devem ser constituídas sob a forma de sociedade ou por limitada, né? São supervisionadas tanto pelo Banco Central como pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, tá? Diferença entre corretora e distribuidora, né? Então, assim, por que corretora, por que distribuidora? É porque quando, no passado, elas tinham funções bastante distintas, tá? Mas a partir de 2009, né, elas praticamente fazem os mesmos serviços, né? Então, hoje já não tem mais distinção nos serviços que elas executam. Existe diferença apenas mais no nome. Então, não tem mais nenhuma diferença, elas são praticamente a mesma coisa, tá? Demais instituições não bancárias, tá? Então, dentro desse sistema, né, supervisionado pelo Banco Central, existe as instituições não bancárias, tá? O que são instituições bancárias e não bancárias? As bancárias são os bancos, caixas econômicas, cooperativa de crédito, banco cooperativo. São instituições aonde se movimenta conta corrente, tá? Isso é uma instituição bancária ou monetária. Tem esses dois nomes, esses dois sinônimos. As não bancárias são instituições que atuam no sistema financeiro, mas aonde você não mantém conta corrente. É isso que diferencia de bancária e não bancária, monetária ou não monetária. Isso é tema de concurso aí para concurso para banco, Caixa Econômica, Banco do Brasil. É muito comum cair questões relacionadas a esse tema. Então, o que eu estou falando aqui é uma aulinha de cursinho também para quem faz concurso aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica e por aí afora, tá? Então, no sistema financeiro nacional, os bancos e Caixa Econômica são as únicas opções para cliente acessar os serviços de instituições financeiras. As instituições não bancárias são uma alternativa, tá? Elas são consideradas não bancárias, pois não recebem depósito à vista. O que é depósito à vista? Conta corrente. Isso é depósito à vista. E nem pode criar moeda por meio de operações de crédito, tá? Em economia a gente estuda isso, né? O poder multiplicador que os bancos têm de criar moeda chamada moeda escritural, tá? Os bancos têm esse poder, tá? Em função de ter conta corrente, tá? E fazer empréstimo. Então vamos imaginar, você deposita R$ 1.000 numa conta corrente num banco, ou seja, o banco tem R$ 1.000 que ele pode emprestar. Então, quando ele empresta esse dinheiro para um outro, ele faz um crédito em conta corrente. Então, quando ele faz um crédito em conta corrente, esse mesmo R$ 1.000, pode ser emprestado para outra pessoa. Essa outra pessoa recebe esse financiamento via crédito em conta corrente. E assim sucessivamente, esse R$ 1.000 inicial vira R$ 1.000 infinita vezes. Isso provocaria, se não tivesse um controle sobre isso, uma limitação sobre isso, provocaria uma expansão de moeda absurda. E isso provocaria um desequilíbrio na economia, e isso poderia gerar, por exemplo, inflação e uma série de coisas. Como é que o Banco Central atua para limitar esse poder dos bancos em não multiplicar a moeda? Através do que a gente chama de depósito compulsório. Ou seja, o Banco Central fixa um valor, ou seja, você deposita R$ 1.000,
o Banco Central fala assim, olha, o compulsório é de 40%. Então, ele pega R$ 400 disso e retém. O banco só pode emprestar 600. Então, ele empresta 600, esses 600 vem via crédito em conta corrente, então, dos 600, ele não pode emprestar os 600. Né? Ele só vai emprestar 240, 360, tá? Porque 240, 40% vai ficar retido no Banco Central. Dos 360, ele faz o empréstimo, acredita, ele só pode emprestar 60% desse valor. Assim, o valor vai se reduzindo e o poder multiplicador da moeda vai diminuindo. Então, é através do crédito compulsório, do empréstimo do depósito compulsório, é que o Banco Central controla o poder que os bancos têm de multiplicar a moeda. Isso é usado como instrumento de política monetária, né? Se a inflação está baixa, né? E os juros estão baixos, a economia está tranquila, o Banco Central fala assim, não, o compulsório não vai ser 40%, vai ser 20%. Ou seja, quando ele reduz o compulsório, ele acaba injetando mais dinheiro na economia. Isso dinamiza a economia, né? Porém, isso pode provocar mais consumo, né? Isso, como se diz assim, a economia toma mais, né, um fôlego e começa a melhorar, né, a movimentação. Só que isso tem que ter cuidado, porque essa expansão pode provocar um excesso de consumo, pressão sobre os preços, né, gerar uma demanda, e aí eu tenho inflação. Então, ele usa isso como instrumento de política monetária, tá? Bom, está escrito aí. Então, elas são bancárias porque elas não recebem, né, e não podem, então, criar moeda através dessas operações. Elas operam com ativo não monetário, como ações, certificado de depósito bancário, CDBs, outros títulos, letra de câmbio e debêntures. Não? Elas atuam no mercado, porém, com essas limitações. Exemplo de instituições não bancárias. Sociedade de crédito, financiamento e investimento é um tipo, agência de fomento, associação de poupança e empréstimo, APE, sociedade de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, sociedade de crédito microempreendedor e empresa de pequeno porte e sociedade de arrendamento mercantil. Então, essas entidades, elas são consideradas aí as instituições não bancárias. Então, a gente vai ver cada uma delas, tá? Então, o que é uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, né? São instituições, né, criadas, né, para fornecer empréstimo e financiamento para aquisição de bens, serviços e capital de giro, tá? São as famosas financeiras, né? Crefisa, e outras mais, né? Esse pessoal que liga para a gente oferecendo crédito, te aborda na rua, querendo te oferecer financiamento, empréstimo. Essas são as financeiras. Então, elas atuam nesse sentido, né? Você observa que se você fizer uma operação numa financeira, você não recebe esse crédito numa conta corrente na financeira, eles mandam lá para o seu banco, na sua conta no seu banco, né? Então, é diferente. Existe também, assim, elas são muito ligadas, por exemplo, a lojas, a rede de lojas, a indústria, né, de tratores, indústria de veículos, por exemplo, que criam suas próprias financeiras, né? Ou seja, você vai comprar nas Casas Bahia, você não está fazendo crediário nas Casas Bahia, você está fazendo um crediário na financeira que está ligada às Casas Bahia, tá? Você compra na Casas Bahia, ele aprova seu crédito, você vai lá, faz o crediário, você leva o bem para casa e fica a dívida. Só que você não está devendo para a Casas Bahia, você está devendo para a financeira. A Casa Bahia recebe aquilo praticamente à vista, né? E aí você compra em 10, 12, 14, 20 pagamentos, sei lá, né? Então, é uma forma que essas empresas utilizam para alavancar suas vendas. Acontece com os fabricantes de veículos, eles têm lá os seus bancos, né? Que são suas financeiras, que financia lá, né? Você vai comprar o carro, fala, não, mas minha taxa de juros é menor do que a do banco. Tá, eles cobram um juro menor porque
ele está ganhando na margem de lucro do carro e também está ganhando no juro do financiamento. O fabricante ganha nos dois lados, né? Então, atua nesse sentido, tá? Nesse sentido aí que elas atuam. Então, loja de departamento, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia e outras, têm as suas financeiras. Então, esse é um tipo de entidade não bancária. Muito comum, né? Muito comum. Quase todo dia a gente recebe ligação aí oferecendo crédito consignado, crédito que é aposentado do INSS e outras coisas, né? Então, são as financeiras ligando. Agência de fomento, né? É uma instituição com o objetivo principal de financiar capital físico e de giro para empreendimento previsto em programa de desenvolvimento na unidade da federação onde estiver sediada, né? Então, são instituições, como se diz assim, muito controlada pelo Estado, né? Você cria uma por Estado, né? Ou seja, está ligado ao governo do Estado, né? Então, eles criam as agências de fomento voltadas a financiar empreendimentos dentro do seu território, tá? Então, tem essa finalidade, financiar microempresas, estrutura, coisa desse tipo, tá? Então, ela está ligada ao governo do estado, é uma por estado, né? E tem essa característica, tá? Associação de Poupança e Empréstimo, né? Então, é uma APE, né? A gente chama de APE. É uma instituição criada para facilitar aos associados a aquisição de casa própria e captar e incentivar a disseminação de poupança. Ela atua basicamente na captação de caderneta de poupança e financiar imóveis, né, com esses recursos, né? Então, ela está dentro do sistema financeiro de habitação e do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, ela faz parte disso aí, né? E quando você faz um depósito nessa instituição, você é um associado dessa associação. Por isso que ela chama associação. É uma associação. Você vai lá abrir uma poupança, você é associado daquela instituição, teoricamente você tem o direito de, caso necessário, fazer um empréstimo para aquisição de casa própria, por exemplo. Então, os associados podem participar da EPL em duas formas: ao adquirir financiamento ou fazer depósito, tá? Em poupança, nas duas formas, né? Eu comentei isso aqui no encontro anterior sobre a PE. São operações ativas direcionadas ao mercado imobiliário, inclusive dentro do sistema financeiro de habitação, né? E ainda ela pode conseguir dinheiro para fazer financiamento através de emissão de letra hipotecária, ou repasse de financiamento contraído no país ou no exterior, letra de crédito imobiliário, letra financeira, são instrumentos que ela pode emitir e vender no mercado para captar recursos. No Brasil, era muito comum na década de 70, né? Tinha muita APE, né? APE, mas hoje só existe uma no país, né? Que é a Poupex, tá? Que eu falei para vocês, a Poupex, ela fica ali naquele hospital militar ali, para quem vai para o aeroporto, ela fica num cantinho lá, a APE. Aquela ali é uma APE, ela está vinculada aí à associação aí administrada aí pelo pessoal do Exército, tá? Então, tem bastante militar que são vinculados, mas qualquer pessoa pode se vincular, né, à APE, qualquer pessoa física, né? Qualquer pessoa pode se vincular, não precisa ser necessariamente militar, né? Então, infelizmente, em função de uma grande quebradeira, né, falência dessas associações, restou apenas a APE, no caso aí a Apopex. Aqui em Campo Grande tinha uma na Calógeras, ali em frente ao cemitério ali, que é para quem vai lá para a universidade, ali tinha uma APE, que eu não me recordo mais o nome, funcionava ali e ela veio a fechar aí as suas atividades aí há mais uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais. Mas tinha uma ali aqui em Campo Grande. Eu lembro da propaganda, tinha a Delfim, a PE Delfim, tinha várias, tinha propaganda na televisão nos anos 70. Mas isso mudou. O que é uma sociedade de crédito imobiliário? É uma instituição, né? Ela é financeira,
ela é especializada em financiamento habitacional, né? Então, ela faz parte do sistema financeiro de habitação, né? Concede financiamento para construção de habitações, né? Construção de casa própria, apartamento, financia empresas incorporadoras, ou seja, empresas que estão construindo esses prédios para vender as unidades. Às vezes põe a placa lá, financiamento do Bradesco, mas na verdade é uma empresa de crédito imobiliário do Bradesco, né? Financiando isso aí, tá? Então, elas atuam nesse segmento, tá? É, geralmente elas atuam muito fortemente aí no programa Minha Casa Minha Vida, né? É sempre sociedade por ações, e deve ter essa expressão aí no na sua denominação de crédito imobiliário, né? Elas atuam, né? Não captam recursos do público, né? Atuam simplesmente na condição de repassadoras, tá? Elas podem emitir letras, né, de crédito imobiliário, letras hipotecárias e capta recursos dessa forma e repassa aí para as incorporadoras, por exemplo. Companhia hipotecária, né? Concessão de financiamento também imobiliário, residenciais, empréstimo garantido por hipoteca, alienação fiduciária de imóveis. Então, está muito voltada também para a questão imobiliária, né? É, Foram criadas em 94, né? E está dentro do sistema financeiro da habitação. É, Também está muito voltado aí para esse programa da Minha Casa e Minha Vida, passa a ser parte aí do sistema financeiro. Então, o que elas fazem? Elas não recebem depósito de poupança, né? Elas emitem as letras hipotecárias, debêntures, empréstimos, e faz financiamento no país e no exterior, né? E emite também letras de crédito imobiliário, as LCI, né? Então, se você vai num banco aí, eu quero fazer uma aplicação financeira, a gente, faz uma aplicação em LCI, né? Então, você está comprando um título de uma empresa dessa, tá? Para ganhar o juro, esse dinheiro elas vão emprestar na outra ponta para financiar unidades habitacionais. Então, é dessa forma que ela capta recursos, né? Está autorizado pelo Banco Central, né, e deve ser construída sobre a forma de sociedade por ações e tem que ter a denominação lá de companhia hipotecária, tá? Aqui são alguns tipos de instituições que atuam no ramo imobiliário. As caixas econômicas, né? Elas emitem, captam depósito de poupança, emite LCI e letras hipotecárias, são construídas na forma de sociedade anônima ou de empresa pública, né? No caso, a Caixa Econômica é uma empresa pública, os bancos, sociedade por ações. Então, eles atuam nesse segmento. A sociedade de crédito imobiliário, elas também captam recursos via poupança, letra de crédito imobiliário, letra hipotecária, né? E só atuam como repassadoras, são constituídas sociedade por ações. Companhias hipotecárias pode captar LCI, letra hipotecária, mas é verdade a captação de depósito de poupança, né? E a associação de poupança e empréstimo capta um depósito de poupança e pode emitir LCI, letra hipotecária, e são associações civis, né? Então, para a gente ver como é que esse mercado é regulado, tá? Bom, o que é sociedade de crédito microempreendedor e empresas de pequeno porte, né? Então, são instituições criadas para permitir o acesso ao crédito por parte de microempreendedores, pessoas físicas, né, naturais, e empresas de pequeno porte, empresas jurídicas. São impedidas de captar, né, sob qualquer forma de recurso do público, né? Ou seja, não pode emitir valores imobiliários, né? Nada disso. Deve ser instituições formadas, companhia fechada ou sociedade limitada, devendo ter lá a expressão sociedade de microempreendedor pequeno, né, na denominação. São supervisionados pelo Banco Central, né? É, como se diz, são pequenas, são instituições de pequeno porte que visam atender esses microempreendedores que, às vezes, não, pela sua condição, não tem acesso ao crédito numa instituição financeira normal, tendo em vista ausência de garantias, coisas desse sentido, tá?
nesse sentido. É, são instituições praticam aí, né, microfinanças, vamos assim dizer, e está voltada para atender esse público pequeno, de pequeno porte. E o que é sociedade de arrendamento mercantil? Ah, o famoso leasing, né, pessoal? O famoso leasing. A sociedade de arrendamento mercantil realiza arrendamento de bens, móveis e imóveis adquiridos, né, por ela. Ela compra o bem e arrenda para o cliente, né? De acordo com a especificação do cliente. Ou seja, você vai comprar um carro, ao invés de fazer financiamento, você vai fazer um leasing. Você escolhe a marca, modelo, né, do carro e a cor, né, e ela vai lá e compra para você, te entrega e te arrenda e você paga todo mês lá um valor para ela, né? São fiscalizados pelo Banco Central, né? É, o leasing tem a mesma característica de financiamento, né? Porém não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras, né? E aí elas praticam basicamente dois tipos de leasing, né? O leasing financeiro e o leasing operacional, né? A diferença de um para o outro está na forma como se diz assim, que destinação você dá o bem. Por exemplo, no leasing financeiro você compra, e, na verdade você no final fica com o bem. No operacional não, você compra e no final do contrato você devolve o bem para a empresa de leasing, né? Então, o leasing financeiro é muito mais um financiamento do que um arrendamento, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão as referências. Então, aqui a gente abordou tudo aquilo que está contido naquele primeiro segmento do mercado financeiro, do sistema financeiro nacional, que é o mercado de crédito, né, capital, moeda e câmbio, tá? É isso aí. Deixo essa mensagem para vocês e